palestrante, né, que o direito do trabalho ele não é uma mercadoria, né, ele é um valor internacionalmente reconhecido. Por termos esse entendimento, é que escolhemos, né, e eu peço para vir à mesa o doutor Marcelo José Felim D'Ambrosio, desembargador do trabalho do TRT da 4ª Região, e convidamos também outras instituições que estão junto com o sindicato na defesa da justiça do trabalho, a Ana Matra, representada pela conselheira fiscal, a juíza do trabalho, presidente da primeira vara do trabalho de Lages, doutora Patrícia Pereira Santana, e a Amatra, representada pelo seu presidente, juiz do trabalho, presidente da vara do trabalho da Palhoça, doutor José Carlos Kusser, e a ACAT, representada por seu presidente, doutor Ricardo Correia Júnior. Então, a gente dá a palavra ao doutor José, à doutora Patrícia e ao doutor Ricardo, e depois começamos a palestra com o desembargador. Eu vou só aproveitar um instantinho, gente. Eu tentei resumir aqui porque é muito grande o currículo do nosso palestrante. Né? Então, o desembargador Marcelo, ele é formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Direito Penal Econômico pela Universidade na Espanha, realizou o curso de preparação à magistratura da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, possuindo várias especializações na área jurídica em Direitos Humanos pela Universidade da Espanha, Relações Laborais pela OIT, Universidade de Bolonha e Universidade de Castilha-La Mancha, e Jurisdição Social pelo Conselho General do Poder Judicial da Espanha, é doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade del Museu Social Argentino. Em 1988, foi aprovado ao concurso público para o cargo de Procurador do Trabalho e ingressou na PRT da 14ª Região. De 2004 a 2010, foi membro da PRT da 12ª Região, em Florianópolis. Após atuou na PRT da 4ª Região, foi coordenador da Escola Superior do Ministério Público da União, na PRT 14 e na PRT 12, lecionou na Universidade Federal de Rondônia, na pós-graduação da Matra 12, na rede LFG Rio de Janeiro e São Paulo e curso Toga no Rio de Janeiro, ministrando aulas na área trabalhista. É autor de diversos artigos científicos publicados em obras jurídicas, foi membro do grupo de assessoramento técnico externo na nova CLT, indicado pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, foi sócio fundador e primeiro presidente do Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho, é membro da União Ibero-Americana dos Juízes, membro da Associação dos Juízes para a Democracia, ingressou no TRT 4 pelo 5º Constitucional em 2013, é membro do Conselho Consultivo da Escola Judicial e presidente do Conselho Deliberativo da FEMARGES, é coordenador do Grupo de Estudos de Filosofia do Direito da Escola Judicial, professor convidado dos cursos de pós-graduação da Universidade de Santa Cruz do Sul, Direito Coletivo do Trabalho e Sindicalismo, da Universidade de Caxias do Sul e da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Então, como vocês viram, o currículo não é pequeno. Gente, também quero falar que nós estamos aqui, quem tiver interesse em adquirir um livro, falar com a Denise, Direitos Humanos e Direito do Trabalho. Agora, passo a palavra ao doutor José Carlos. Oi, boa noite. Eu vejo aí pela plateia e também por nós aqui que nós estamos num ponto de inflexão, né, na justiça do trabalho. Nós já estamos quase todos saindo. Eu já posso me aposentar. Mas a gente está preocupado com o que a gente vai deixar aí, né, para as futuras gerações. Num mundo que está mudando tão rapidamente, e a gente também tem que se adaptar e se adequar a esse mundo, né? Então, eu vejo assim com bastante preocupação esse momento para a justiça do trabalho, e principalmente na necessidade de nós também estarmos preparados para se adequar a essa nova realidade.
A Justiça do Trabalho que nós entramos, acredito que a maioria aqui que está presente entrou há bastante tempo, que nem eu, já tenho mais de 20 anos de Justiça do Trabalho, entrei com a Patrícia. Essa Justiça do Trabalho não existe mais, né? Então, nós temos que pensar o que será a Justiça do Trabalho daqui para frente. É um desafio. Obrigado. Boa noite. Nós, digo eu e a doutora Ângela Ribeiro, descemos hoje de Lages para ouvir o meu amigo Marcelo D'Ambroso e para participar de conversas e debates a respeito da defesa da justiça do trabalho. Concordo com o meu amigo Kilser que vivemos um momento crucial e um divisor de águas, e, com base nisso, a Ana Matra luta e defende, faz a defesa intransigente da justiça do trabalho. Nós não temos plano B, C ou D. Não pensamos em fusão, sequer cogitamos uma extinção. Na semana passada, nós vivemos o drama da PEC, que foi retirada, e isso se deveu ao trabalho de vocês, servidores, pelo sindicato, se deveu ao nosso trabalho da Ana Matra e das Amatras, e devemos estar sempre vigilantes, em alerta, porque essa foi a segunda tentativa. A primeira foi no início do ano, com aquela desastrosa entrevista do presidente da República. Essa foi a segunda, e, ao que me parece, nós estamos sendo colocados num tubo de ensaio, ou então em várias tentativas para ver até aonde vai a nossa força. Por isso que eu acredito que devamos estar unidos para que mostremos sempre a nossa força de forma contundente e de forma intransigente em defesa da justiça do trabalho, até por conta do que a Adriana disse. Nós não estamos aqui para defender nossos cargos. Nós estamos aqui em nome de um bem maior, um bem em comum, que é o direito social. Nossos cargos, como o Kilser disse, nós já temos 20, 30 anos de justiça do trabalho e estamos em defesa dos que vêm por aí. Então, eu conclamo todos a união e para que, mantendo unidos e vigilantes, façamos a defesa da justiça do trabalho. Obrigada. Doutor Ricardo. Boa noite. Em nome da CAT, eu gostaria de agradecer o convite para a advocacia trabalhista catarinense e informar que não é a primeira vez que nós estamos juntos. Nós temos defendido a justiça do trabalho já em outras oportunidades, em conjunto com o Sintrajusc, com a Matra, com a Ana Matra. A CAT, através também da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, a ABRAT, a gente tem se juntado com as demais associações de advogados trabalhistas dos demais estados e lutado de forma muito contundente em relação a essa possibilidade aí de extinção da justiça do trabalho, que é um verdadeiro absurdo. Jamais vamos concordar com nenhum tipo de redução de direito social ou com extinção da nossa justiça. A justiça do trabalho é uma das justiças que mais funciona no nosso país, e até mesmo por esse motivo tem sido alvo de grandes ataques. É muito importante essa nossa união. Acho que juntos nós somos mais fortes e nós teremos condições de mostrar que o povo brasileiro não pode perder essa justiça, não pode aceitar qualquer tipo de desmanche dos nossos direitos, que foram conquistados com muito suor, com muita luta, né? E, então, em razão disso, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite e dizer que a CAT, a Advocacia Trabalhista Catarinense, vai estar sempre junto em tudo que puder estar para a gente combater esse absurdo aí que a gente tem enfrentado nos últimos tempos. Muito obrigado.
Então, gente, passo a palavra, finalmente, ao nosso palestrante, desembargador Marcelo. E agradecendo o convite, né? Eu conheci o desembargador num trabalho que a Amatra ofereceu no ano passado. Eu e mais outra coordenadora do sindicato já conhecemos o trabalho, né, mais pessoalmente, e achamos que o senhor seria a pessoa indicada a nos ajudar nessa tarefa. Obrigado. Então, boa noite a todas e todos. Agradeço aqui o gentil convite na pessoa da Adriana para estar nesta noite aqui na minha terra natal, Santa Catarina, né, natural do Xanxerê, mas quando inicio na Justiça do Trabalho, especificamente no Ministério Público do Trabalho, vinha acompanhar as sessões aqui no tribunal. A doutora Ângela, que está na plateia, presidia uma turma, em algumas ocasiões, como estagiário, acompanhei. Dr. Kilser, ex-colega, né, de quando eu era procurador de trabalho aqui, minha amiga Patrícia Santana, representante da Anamatra, Dr. Ricardo, da ACAT. Cumprimento também a Giane na plateia, e agradecendo, reiterando o agradecimento pelo convite para estar aqui na noite de hoje, também a Denise. E a temática, eu dou os parabéns para o Sintrajusc e também pela Mátria, Anamatra e a CAT se fazerem presente neste evento aqui, porque não é a simples retirada da PEC que vai finalizar essa discussão. Na verdade, esta PEC que foi apresentada, ela inaugura a discussão, ela formaliza a discussão, que, como bem pontuado aqui pela doutora Patrícia Santana, já é um segundo momento. Um primeiro momento, um anúncio da presidência da República, né? E agora uma tentativa de formalização. O que devemos entender por isso, né? E da onde vem esta proposta? E para falar sobre isso, e também porque quando nós analisamos a reforma trabalhista, quem se deu ao luxo de ler a exposição de motivos, vai ver que ela está cheia de sofismas e falácias. A exposição de motivos. Eu pego, por exemplo, o convênio de liberdade sindical para dizer eu tenho que dar mais liberdade sindical atacando os sindicatos, a pretexto de estar cumprindo a Convenção 87. E já me falaram que esta PEC que foi proposta aqui, e rapidamente retirada, fala no relatório Justiça em Números do CNJ. Como a tática tem sido a mesma, sofismas e falácias, e se perdeu o que nós tínhamos, que era um paradigma, mais ou menos, bem ou mal, mal ou bem, de representatividade no processo de formulação legislativa, ou seja, correspondência entre anseio popular e aquilo que verte em norma. Hoje nós já não temos isso. Já se perdeu, e se perdeu, creio que desde a reforma trabalhista. Então, na verdade, agora nós temos dados que são pegos e descaradamente adulterados para justificar o que se propõe a fazer. Então vamos desmistificar números. Para quem serve o Poder Judiciário? O problema está na Justiça do Trabalho, tem várias maneiras de ler dados estatísticos. Esta aqui é uma situação interessante. Vocês vejam, 2014, relatório Justiça em Números do CNJ. Existiam 100 milhões de ações em tramitação. Metade lides de direito público, ou seja, o próprio Estado, União, Estados, Distrito Federal, municípios, como grande descumpridor da lei. E aí, atravancando o judiciário com diversas ações. E as outras 50 milhões, ou seja, exatamente metade, lides de direito privado. Vamos para essa metade. Eu tenho os bancos com 76%. Contingente de ações envolvendo bancos, 38 milhões. E mais 12% de telefonia. Então, grandes litigantes, mega litigantes, eu posso dizer aqui, que são os bancos e empresas de telefonia. Juntos, esses dois, são 44 milhões de ações. Se eu considerar 4 milhões de ações na Justiça do Trabalho, que já não é mais 4 milhões de ações em trâmite, um pouquinho menos, eu tenho que a Justiça do Trabalho, em relação a esses dois grandes litigantes, representa 10%. Então, vamos focar. Eu tenho uma grande parte do orçamento do Poder Judiciário, seja Justiça do Trabalho, Justiça dos Estados e Justiça Federal, consumida pelos bancos e pelas empresas de telefonia privada. Isso não é dito. Isso não é dito. É mais fácil atacar a Justiça do Trabalho. Mas por quê? Por que a Justiça do Trabalho? Poderia ser qualquer outra, a Justiça Eleitoral, a Justiça Federal, que, com todo respeito a colegas de sindicato da Justiça Federal, é herança de momentos de exceção no Brasil. Criada lá na Proclamação da República, pelo inconformismo de uma categoria de elites dominantes,
por força da abolição da escravatura e que queriam um aparato de defesa da, aspas, nova república, extinta por Getúlio Vargas e recriada na ditadura. Este é um aparato de momentos de exceção. Não se fala em extinguir justiça federal, se fala na justiça do trabalho, que é a justiça social. Se pegarmos um outro dado estatístico, que não está aqui, mas está não está no slide, mas está no Justiça em Números. Quantas ações penais em andamento no Brasil? Quase 4 milhões. O terceiro país que mais encarcera no mundo. Perdemos para quem? Para a China e Estados Unidos. Opa! Quer dizer que, como diz o Kim Kataguiri, o Brasil prende pouca gente. Não, o Brasil prende mal, porque desses 4 milhões de processos penais, quantos são de corrupção? Quantos corruptos vão para a cadeia? Nós sabemos para que serve o processo penal. E, comparativamente, eu tenho hoje quase o mesmo número de processos que distribuem, sim, renda e justiça social, que são os processos trabalhistas. Ninguém fala em resolver este outro problema penal, que deveria ser um dado apavorante. Quando eu pego um país de 1,5 bi de habitantes e, comparativamente, nós estamos prendendo mais, eu tenho que parar e pensar o que está errado no Estado. Alguma coisa está muito errada. E aí vem um discurso torto para extinguir a justiça do trabalho. Com base em quê? Para entender isso, nós precisamos fazer uma voltinha na história, um passeio histórico aqui e de geopolítica. Não adianta atacarmos diretamente o problema se não entendermos por que nasce esta proposta, que é um pacote, né? Na verdade, ela é uma parte de um pacote que está sendo instalado no Brasil, talvez como um balão de ensaio, como bem dito aqui pela doutora Patrícia Santana, né, de um experimento ultra neoliberal como representou o Chile na década de 70, né, com a deposição e morte, assassinato de Salvador Allende, em um outro momento. Bom, vamos pensar na questão do trabalho. Né? O título da palestra é Neofascismo, Ultraneoliberalismo e Ataque ao Trabalho. Trabalho desde a Antiguidade. Vamos pegar lá Grécia e Roma. Como era o trabalho? O trabalho basicamente era, eu tenho poder, eu potência da Antiguidade, por exemplo, Roma, e eu saio num processo de expansão territorial em busca de quê? Recursos naturais e basicamente mão de obra. Que tipo de mão de obra? Mão de obra escrava. Né? Pegar aqui construção das pirâmides, por exemplo, Egito e tal, Grécia. Então sempre vou, com o uso da força, me apodero de riquezas naturais de territórios e também de mão de obra. Passamos para um outro momento da história, rapidamente aqui para não esgotar o tempo que me foi dado. Era do descobrimento, colonização. Temos lá as potências imperialistas que dominavam os mares, Portugal e Espanha, principalmente. Processo de colonização, de novo, pela força, conquistando territórios para obter recursos naturais e mão de obra. Lembrar dos escravos trazidos da África e dos indígenas que foram dizimados ou escravizados, por exemplo, aqui no Brasil. Então, as necessidades históricas das grandes potências, que não mudam até o presente momento, é recursos naturais, mão de obra. Nesse contexto, há algo que precisamos conversar, que é o papel das elites dominantes. Que elites dominantes? Melhor exemplo, processo de Jesus Cristo. Roma conquista Israel. Jesus Cristo visto pelas elites dominantes locais como um ser subversivo, incomodava, se instaura um processo. Quem fez Pôncio Pilatos? Que era o garante de execução da lei. Lavou as mãos. Quem julgou e condenou Cristo foram as elites dominantes locais. Garantidas por Roma, por quê? Encontramos vocês aí na estrutura de poder. Vocês continuam onde estão, mas prestam vassalagem para mim. Esse é o processo histórico e para que servem as elites dominantes que estão presentes no Brasil e temos que entender. Explicar a conformação do mundo atual em imagem é mais fácil. Né? Nós pegamos ali as Américas e damos um zoom na África e nós vemos as grandes potências que, ao longo da história, se usufruem daqueles que não conseguiram se desenvolver e que ficam com a ideologia do desenvolvimento. Qual é a ideologia do desenvolvimento? Quando tivemos aula de geografia, pelo menos a minha geração, década de 80, é que o Brasil era um país em desenvolvimento. E
40 anos depois, continuamos igual, tentando nos desenvolver. Vamos conseguir? Ou é mais ou menos colocar a cenoura em cima e o coelho tentando pular para pegar e não alcança nunca? Mais ou menos por aqui, né? Então é uma ideologia que serve para justificar um mundo que já está composto por grandes potências que vão seguir sendo grandes potências e nós como países periféricos. O que isso tem a ver com a extinção da justiça do trabalho? Absolutamente tudo. Vamos chegar lá. Partimos para um outro momento da história aqui, Revolução Industrial, e onde inicia o processo de neocolonização. E aí um pouquinho diferente, porque eu já vou ter o uso do argumento, não mais tanto da força. A força mais como uma garantia do uso do argumento, né? Para um momento que, efetivamente, se eu não conseguir convencer da minha exploração, eu uso a força. Vejam, Gilles Deleuze, filósofo francês, fala nessa passagem de feudalismo, mercantilismo e capitalismo. O que acontece? Feudalismo. Eu tenho o senhor feudal, proprietário de terras, né, e senhor do direito de vida e morte dos plebeus, ou seja, do povo, que comanda esta atividade vinculada com a terra, né, uma atividade primária. E eu tenho o trabalhador, neste momento aqui, detentor dos meios de produção. Há uma diferença. Eu tenho o artesão, eu tenho o marceneiro, eu tenho o ferreiro, eu tenho o padeiro, eu tenho o camponês, que sabe o seu mistério, o seu ofício. E quando ocorre essa passagem, feudalismo, mercantilismo, capitalismo, se produz o quê? Este senhor feudal vai se tornar o proprietário de fábrica. E este trabalhador será deslocado da terra para a fábrica, ele perde aí os seus meios de produção. E aí Deleuze fala na figura do trabalhador desnudo. Quem é o trabalhador desnudo? É aquele que vende a sua força de trabalho para sobreviver, porque é só o que restou. Ou a origem do nome proletário, porque só restou a prole, ou seja, os seus filhos. E nesta fase de Revolução Industrial que começa em 1750 com a máquina a vapor, vamos lembrar que vamos ter uma divisão de mundo. Que divisão de mundo é essa? Mundo comunista e capitalista? Não. Países desenvolvidos que se industrializaram e países periféricos que não se industrializaram, onde nos encontramos nós outros. Que potência imperialista estamos falando? Principalmente Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e França. Tradicionalmente. A Alemanha ainda teve uma industrialização tardia que vai produzir efeitos na história, vamos ver daqui a pouco. Neste movimento de abandono da primarização, ou seja, de extração de riqueza da atividade econômica originada da terra, eu vou ter transferência de recursos para a indústria. E aqui vai me gerar uma terceira necessidade, aliada àquelas outras duas, recursos naturais, mão de obra e mercado. Mercado para quê? Para colocação desses produtos que agora estou fabricando. E aqui ocorre também o nascimento do processo de neocolonização, ou seja, o poder econômico gerado do processo de industrialização, controlando política dos países periféricos como o nosso. Theodor Adorno, Marx, Horkheimer, que são da Escola de Frankfurt, Escola Crítica do Direito, século XX, todos judeus e também fugiram do Holocausto. Nos Estados Unidos, onde seguiram com a Escola de Frankfurt, falam na produção da cultura de massa, que inicia com a mídia sensacionalista e imbecilizante. Que mídia é essa? É aquela que verte sangue da TV, né? Da Atena e companhia e tal, que as pessoas adoram, que também vai produzir um outro tipo de discurso e sensação nas pessoas, né, que Antônio Negri também qualifica, já vamos dar uma olhadinha. E neste princípio do século XX eu tenho também o nascimento do que se pode colocar como uma mídia hegemônica, que vai produzir também nas pessoas um consenso. E aí vamos lembrar do nazismo e o gênio da propaganda de Hitler, que era Goebbels, que produziu inclusive um documentário que está proibido na Alemanha, documentário não, um filme propaganda do nazismo, Triunfo da Vontade. Não sei se já assistiram, super recomendo para ver algumas similitudes com o momento atual, né, onde eu tenho a exaltação do corpo masculino, dos valores tradicionais, papel da mulher, etc. Super recomendo, né? Dá para achar fácil no YouTube. Fascismo italiano, também com uma propaganda no mesmo sentido. Hoje, como fenômeno contemporâneo que temos de pensar e estudar, é o apoderamento das redes sociais, que é a nova forma de controle de massas e de produção
de consenso. Bom, explicando o que acontece no mundo a partir, então, da Revolução Industrial, onde eu tenho conformação de potências industrializadas e que vão deter o poder econômico pela formação de capital, coisa que o Brasil não chegou a fazer porque nunca terminou a sua industrialização. Esse é o nosso problema. Guerra do Ópio, 1840, Inglaterra abre fogo com a sua armada, porque a partir daqui passa a dominar os mares também, como Portugal e Espanha fizeram na Era do Descobrimento, para o mercado do ópio, uma droga. Vejam, não faz tanto tempo assim. 1884, 1885, a Alemanha correu e conseguiu se industrializar. O que Otto von Bismarck, que é considerado o pai da Previdência Social, faz? Convoca a Conferência de Berlim para discutir a divisão da China, que queria uma fatia de mercado e também exploração de recursos naturais, etc., com as demais potências que estão representadas nessa divisão de pizza aqui. Inglaterra, França, Itália, Holanda, etc. Isso não vai ser bem sucedido, não vão dar à Alemanha a sua fatia e nós vamos desaguar na grande Primeira Guerra Mundial. Que foi a Primeira Guerra Mundial? Disputa de mercado e de colônias. Nada mais que isso, que é uma coisa também que não nos é dita na história. Mas por aqui eu já tenho um outro fenômeno acontecendo, que com a Revolução Industrial, vão lembrar, nasce também o direito do trabalho. Nascem as primeiras reivindicações dos trabalhadores, primeiras greves. Qual foi a primeira reivindicação? Trabalhista, limitação de jornada. Né? Jornadas desumanas lá nas carvoarias da Inglaterra, crianças e mulheres trabalhando até 16 horas por dia em condições absurdas, né, de ambientais. Eu tinha, em 1848, Marx já lança o seu livrinho. Nós temos já Internacional feita e eu já tenho, neste momento aqui da industrialização, de fábrica, chão de fábrica, o nascimento de um sindicalismo que é coeso, disciplinado. Porque assim como as pessoas são doutrinadas nesta época para este chão de fábrica, são também mais coesas no momento de um chamado para uma greve. E aqui eu tenho uma outra possibilidade de visão de mundo que Karl Marx e Engels inauguram. Bom, Primeira Guerra. Essa classe trabalhadora está armada. E o que acontece no meio da Primeira Guerra Mundial, 1917, ou mais para o fim ali? A Revolução Russa. A classe trabalhadora toma o poder. Qual era o medo aqui em Inglaterra, França, Alemanha? Que estavam simplesmente disputando o mercado. Isso aqui não tinha nada a ver com os trabalhadores. O trabalhador era bucha de canhão. Medo de que essa classe trabalhadora, que estava armada, no fronte, fizesse a revolução também na Europa. Certo? Tanto esse medo é real, que no filme Joyeux Noel, 2005, vocês vão ver a representação, também na música Pipes of Peace, de Paul McCartney, de um momento em que houve um Natal, na Primeira Guerra Mundial, e soldados ingleses e alemães trocaram uniforme. E fizeram uma trégua a eles mesmos, né, para celebrar o Natal. Um outro filme que também dá noção do que estava em disputa, e lá para a Segunda Guerra depois, o julgamento de Nuremberg. Para quem já viu, de 61, recomendo que vejam de novo. Porque a Alemanha vai perder a Primeira Guerra Mundial, de novo, não conseguiu o que queria, colônias, mercado para os seus produtos, nesta industrialização tardia. Vai haver, como recompensa para essa classe trabalhadora que não pegou em armas e não fez uma revolução na Europa, a criação da OIT. Nada foi por acaso. Se cria a OIT como um prêmio a essa classe trabalhadora que não fez revolução na Europa. O Brasil passa a integrar desde sempre, né? A OIT comemora um centenário este ano, 1919, 2019. Bom, este agrado para os trabalhadores não saiu muito do papel. Veio depois o craque da Bolsa de Nova York, desemprego, mega inflação, etc., condições de absoluto descrédito da política e, vejam, sempre presente esse medo na Europa de que a classe trabalhadora fizesse a revolução. O que acontece? Como último recurso desesperado do capitalismo, e isso não sou eu que falo, mas sim Theodor Adorno, ensaio sobre a propaganda fascista, é a obra dele,
último recurso desesperado do capitalismo é o fascismo. É a implantação do fascismo na sociedade. Como eu faço isso? Criando consensos, estimulando medo, com o discurso de segurança. Para nós outros, neste momento, também com o discurso de segurança pública e o de corrupção. Descrédito da política dá, então, o momento em que nasce o mito, ou salvador da pátria. No caso aqui, Hitler, né? Estamos falando lá da metade já, caminhamos para a metade do século XX. O que fazia Hitler? O que é diferente do fascismo, do nazismo, com o neofascismo, especialmente em contexto de Brasil? Hitler defendia a indústria alemã, que não tinha conseguido espaço. Pelo menos isso, se podemos dizer que Hitler teve algo de bom, podemos falar que foi a defesa de algo que era de seu país. Capitalismo alemão, frente ao das outras potências. Hoje, será possível dizer que alguém defende o capitalismo brasileiro nas condições atuais? Nós temos um neofascismo em andamento, vamos ver logo depois, mas eu não posso dizer que haja uma defesa de capitalismo brasileiro. Na verdade, foi dito nos Estados Unidos, e isso está disponível, não é invenção minha, que o Brasil está à venda. Sem ninguém perguntar, foi dito que o Brasil está à venda. Nos cabe perguntar por quê. Não é? Bom, de novo, classe trabalhadora armada nos frontes de batalha. Esse medo se repete na Segunda Guerra Mundial. Já se encaminhando para o fim da Segunda Guerra Mundial, 1944, Declaração de Filadélfia, revitalizando a OIT e não por acaso. O que foi dito? O trabalho não é uma mercadoria. O trabalho não é uma mercadoria, mas até hoje nós falamos em mercado de trabalho. Aquele trabalhador que vende a sua força de trabalho para sobreviver, até hoje está no mercado de trabalho, apesar de 1944 ter sido dito à classe trabalhadora que trabalho não é uma mercadoria. O que foi oferecido para essa classe trabalhadora, que de novo não fez a revolução na Europa? Foi dito promessa de educação, saúde, renda digna, moradia, segurança pública, pleno emprego. O estado do bem-estar social. Inicia aí o ciclo dos 30 anos dourados do capitalismo e é, efetivamente, o que é entregue. Recomendo um documentário, Michael Moore, estadunidense, Capitalismo, : uma história de amor, que vai mostrar exatamente essa mágica aí do capitalismo dourado, que se produziu nos Estados Unidos. Ele mostra o pai dele, operário, chão de fábrica, somente com aquele emprego, que tinha condições de tirar férias todo ano com a família, trocar de carro cada 3 anos, só com as 8 horas de trabalho conseguia ter uma vida digna. Hoje, é possível com um trabalho ter uma vida digna? Não. Nem 2, talvez com 3 se consiga uma vida mais ou menos digna. Então hoje se decompôs aquilo que foi entregue para esta classe trabalhadora. Agora nós paramos um pouquinho e voltamos um pouco para a história do Brasil. Brasil, 1500 até 1808, nós traçamos aí uma linha de exploração total como colônia. Ou seja, para desmistificar também o discurso do vira-lata, de que brasileiro é preguiçoso, ou que não trabalha, ou etc. e tal. 1808, Napoleão. Por que Napoleão? Disputa entre grandes potências, Inglaterra e Alemanha, Tratado de Amiens, 1802. O que queria a França? Saída para o mar para poder chegar nas suas colônias. Estamos falando de potências industrializadas, Saída para o mar para chegar às suas colônias. Vamos lembrar, a Inglaterra dominava os mares aqui. Tratado de Amiens, então, Inglaterra permitiu à França esta saída. Descumpriu no ano seguinte, 1803. O que acontece? Napoleão começa a conquistar os territórios à sua volta, nessa disputa com a Inglaterra. Chega a Espanha, chega até Portugal. Quando chega em Portugal, Dom João VI vem com a família real para o Brasil. Chega aqui em 1808, o que ele faz? Cria o Banco do Brasil, cria a primeira faculdade de Direito, Olinda ou Recife, agora não me lembro mais, doutor Ricardo, e abre os portos para as nações amigas, para quem lembrar da história. Porque até então era exclusividade apenas de Portugal. Os produtos saíam daqui, iam para Portugal e paravam na Inglaterra.
porque a Inglaterra era potência industrializada, né? E aí vamos lembrar de um outro acordo, que foi pano e vinho. Pano, ou seja, indústria têxtil da Inglaterra vendendo para Portugal em troca do vinho de Portugal. Esse era o acordo. Então saíam as nossas riquezas e iam parar na Inglaterra porque Portugal não se desenvolveu. 1808, então, nós podemos ter como marco, e aqui nós já temos potências que estavam industrializadas, e nós nascemos, né, como algo não mais colonizado, mas sim em processo de povoamento a partir de 1808. Vamos dar um salto, chegamos na abolição da escravatura, que, como eu disse para vocês, produziu nas elites dominantes, principalmente donos de cafezais paulistas, um desconforto e o primeiro golpe de Estado no Brasil, que foi a proclamação da República. Certo? Por um desconforto com a Lei Áurea. Isso não é dito também nas aulas de história. O que acontece depois da proclamação da República? Uma alternância na política café com leite. Alternância entre Minas, os fazendeiros de Minas, do gado, e os cafezais paulistas, São Paulo. Vão alternando a presidência da República. Até que, em 1929, Washington Luiz quebra esse acordo, ao invés de indicar um mineiro, indica um paulista. Indica mais um paulista, que era Prestes, Manuel Luiz Prestes. E surge a figura de Getúlio Vargas como um contraponto, que vai disputar a eleição junto com João Pessoa, vai perder a eleição, porque é a eleição indireta, mas acontece de João Pessoa ser assassinado e ele usa esse fato para fazer uma revolução. Se nós pegarmos professores de história, principalmente de curso do Enem, de São Paulo, vão dizer que foi um golpe. Certo? Até hoje. Podem buscar no YouTube, vão dizer que foi golpe em 1930. Na verdade, foi uma revolução. Qual era o projeto de Getúlio Vargas? Industrializar o Brasil. Nunca foi comunista. Nunca foi comunista. Tanto que mandou a esposa, Olga Prestes, para o extermínio no Holocausto, né? Extraditou para a Alemanha. Bom, Getúlio Vargas começa, então, com este processo de industrialização, que era o projeto dele, substituição de importações. Sabe que para isso ele precisa criar uma classe média, estruturar uma classe média para ter giro de consumo, para haver a substituição de importações e estimular a indústria nacional. Para tanto, ele cria o salário mínimo, não o salário mínimo pobre que a gente tem hoje, mas o salário mínimo que dava condições de vida digna, férias, reconhece o voto feminino, a CLT, constitucionaliza os direitos sociais, cria as grandes estatais, Petrobras, CSN, Usiminas, cria Ministério da Educação e Saúde, cria Ministério da Previdência Social. Vejam, até aqui, se alguém sofresse um acidente de trabalho, salvo algumas categorias que tinham mais força e tinham leis específicas de proteção social, né, estariam à míngua. Cria o Ministério do Trabalho, que não por acaso agora foi extinto. Nada é por acaso. E cria a nossa querida Justiça do Trabalho, como uma forma de pacificação das relações sociais para que o processo de industrialização brasileiro não sofresse nenhuma interrupção. Vejam, ele sofre resistência das elites paulistas, tentativa de golpe em 1932. Um golpe, inclusive, fascista, né? O lema de guerra era Anauê, que tem algo, tradução indígena a ver com espírito, algo assim. E que os paulistas até hoje dizem que, na verdade, foi uma revolução. Não, na verdade, foi tentativa de golpe, né? Bom, passa o tempo, vamos encurtar a conversa. Ele é acusado por Carlos Lacerda, que era da UDN, ou seja, da ultradireita, jornalista, de corrupção. Corrupção que até hoje não foi comprovada em relação a Getúlio Vargas. E o que faz Getúlio Vargas? Estava acuado, neste momento, pelo Exército. Por quê? Final da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos cria em 1946 a Escola das Américas. Para que a Escola das Américas? Porque aqui se produziu uma divisão de mundo. Outra, mundo comunista e mundo capitalista. Para assegurar que no quintal de sua casa, que assim consideram a América Latina, não houvesse possibilidade de predominar o regime comunista, cria a Escola das Américas, que tem por base a doutrina da segurança nacional, para formar militares dos nossos países. E formou N militares brasileiros. E até hoje a Escola Superior de Guerra Brasileira
se pauta pela doutrina da segurança nacional. Um dos desdobres da doutrina da segurança nacional, bem conhecido, de 64 e revitalizado ano passado, Deus, Pátria e Família. Ou Pátria e Libertar no Chile, de Salvador Allende. As coisas se revitalizam. Vargas faz o quê? Acuado pelo exército. Ultimato. Ou deixa a presidência da República ou tem golpe. O que ele fez? Eu saio da vida para entrar na morte. Muito esperto, se suicidou, criou tal comoção social que impediu o golpe militar, que teria sido em 1954, a mando de quem? Capital estrangeiro. Capital estrangeiro e nossas elites dominantes, que sempre foram entreguistas. Sempre foram entreguistas. Nunca permitiram a efetiva industrialização e desenvolvimento do Brasil. Com esta comoção social, quebram o jornal de Carlos Lacerda, no Rio de Janeiro, e assume Juscelino Kubitschek, que também era nacional desenvolvimentista um pouquinho depois, né? 54, pulou para 56, teve o interregno aqui de Nereu Ramos. Também, vejam, é acusado de ser comunista. Vejam a repetição de discurso. Comunismo e corrupção. Comunismo e corrupção. Revitalizado ano passado. Acusado de ser comunista, ele sofre uma tentativa de golpe ao tomar posse. Ele dá sequência ao processo de industrialização, ainda que de outra forma, com o lema 50 anos em 5. Cria a indústria automobilística, a malha rodoviária que nós temos hoje é praticamente igual à que ele conseguiu construir, e fez a autossuficiência da produção de petróleo brasileira. Neste momento aqui, o Brasil se endividou porque estava num processo de industrialização, especialmente para a criação de Brasília. Emprestando dinheiro de FMI e Estados Unidos, eu tenho o quê? Exigência de austeridade fiscal. Exigências de austeridade fiscal. E vejam, hoje o Brasil não é devedor, né? Lula quitou a nossa dívida externa em 2005 e se tornou credor do FMI. Por que eu necessito de austeridade fiscal nesse momento? Pergunta que veio com a emenda constitucional 95. Né? As coisas estão todas conectadas. Bom, passa aí. Juscelino, acuado por essa exigência, conseguiu engambelar Estados Unidos, apoia Jânio Quadros, pensando o seguinte: Jânio Quadros vai fazer estas políticas de austeridade, vai se tornar inimigo do povo, eu volto nos braços do povo. Mas não passou isso, né? Jânio Quadros encampou o discurso contrário à corrupção, o lema era uma vassoura, para quem lembrar do que ocorreu naquela época, e acaba não agradando nem a ultradireita que ele representava, o DN, e a ninguém, né? Proibiu o biquíni na televisão, fez umas coisas meio malucas. Bom, renuncia em 61, achando também que como a ultradireita não tinha outro nome, iam implorar para voltar, etc., e ia poder fazer o que queria. Não passou assim. E nessa época aqui, Jango tinha sido eleito vice-presidente, porque era separado os partidos, podia ser separado, né? Estava, por acaso, na China. É acusado de ser comunista. Acusado de ser comunista porque estava na China. Brizola era, então, governador do estado do Rio Grande do Sul e tinha o apoio do Terceiro Exército. O Terceiro Exército é hoje o Comando Militar do Sul. Para a gente saber o que isso representa, 70% das nossas Forças Armadas estão no sul do Brasil. Então, Comando Militar do Sul, o antigo Terceiro Exército, tem 70% do nosso contingente. Brizola, com o apoio do Terceiro Exército, flagra a campanha da legalidade e da democracia e faz um acordo, então, para que Jango possa assumir. Esse acordo foi o parlamentarismo, que dura até 63, depois vai ter um plebiscito. De novo, a direita tentou, com propaganda, que não fosse presidencialismo, mas mesmo assim foi votado o presidencialismo. 63 assume, então, Jango com plenos poderes. O que ele passa a pregar? Reformas de base, intervenção do Estado da economia, reforma agrária, reforma na educação, reforma financeira, etc. Estatização das refinarias de petróleo privadas. Disse, os lucros das multinacionais ficam no Brasil. Opa! Aí atingiu interesses de multinacionais estadunidenses. Porque o período pós-industrialização é o período de formação de capital, onde eu vou ter a expansão dessas potências via
braços ou tentáculos, que são as multinacionais. E as multinacionais estavam presentes aqui. Quando promove o discurso da Central do Brasil, foi a gota d'água em que se deflagrou a nossa ditadura. E aí vão lembrar, Marcha da Família com Deus pela Liberdade, coisa que ano passado foi revitalizada. Certo? Nada é por acaso. Acusado de comunismo e nunca foi. E nós temos uma notícia recente no UOL dizendo que não foi comprovado historicamente que houvesse possibilidade de Jango ser comunista. Ele tinha um projeto de desenvolver, seguir desenvolvendo a industrialização brasileira. Bom, o que tudo isso tem a ver com o nosso momento? Absolutamente tudo. Doutrina Monroe. Qual foi a doutrina Monroe? James Monroe diz o seguinte: a América para os americanos. Quais americanos? Eles. Ou seja, quando nasce a história de que a América Latina é considerada o quintal dos Estados Unidos. Para isso se usa a democracia do canhão. Qual democracia do canhão? Aquela que a Inglaterra, como potência, chega na China para explorar o ópio, né, abrindo o canhão. Exatamente isso. E vão ver uma notícia de março de 2019, recente, portanto, John Bolton já não é mais secretário americano, mas disse, não temos medo de usar essa expressão. América para os americanos. E temos um presidente da República que bate continência para a bandeira norte-americana. Isso é simbólico, gente. Isso aqui tem que ter um outro olhar sobre o que significa. Eu nunca vi, é a primeira vez que eu vejo um presidente bater continência para outra bandeira. Jamais creio que algum presidente dos Estados Unidos faça isso para a bandeira brasileira. Óbvio que não. Mas isso é simbólico. Também como se ajoelhar diante de Edir Macedo, que é criado por Rockefeller, magnata estadunidense, também não é por acaso. Receber a bênção de Rockefeller. Rockefeller é criado por... Edir Macedo é criado por Rockefeller. Qual o objetivo? Neofundamentalismo pentecostal religioso, doutrinação. Por isso que às vezes os sindicatos não conseguem, não é, Adriana? Nas suas bases, convencer que os trabalhadores necessitam dos direitos. Né? Se o pastor da sua igreja diz que o discurso é outro, que ele tem que ser um microempreendedor individual, autônomo, e que essa história de direitos humanos é balela. Mais interessante ainda que as igrejas não pagam imposto, né? Então, fórmula mágica. Visualizando a doutrina Monroe é mais ou menos o que está neste desenho. Os Estados Unidos, potência industrializada, certo? Porque correu para lutar pela sua independência contra a Inglaterra, se industrializou muito rápido, principalmente a indústria armamentista, afastando as potências europeias, com a cartola em cima de uns outros. Depois nós vamos ter, na doutrina Monroe, o corolário Roosevelt, que diz o seguinte: além da América ser para os americanos, significa que potência estrangeira não pisa explorar aqui, a América Latina é território de exploração exclusiva nossa, também não permitimos que algum país da América Latina se desenvolva. Nós somos potência exclusiva. Esse é o corolário Roosevelt. E que nós deveríamos estudar como brasileiros. E não estudamos. 1947, Truman, presidente dos Estados Unidos, fala no mundo livre e em estados totalitários. Nesta divisão que representa o começo da Guerra Fria e que vai trazer a ideologia do comunismo, ou da doutrina da segurança nacional, pregada ali nas escolas das Américas. Vamos ver quem fez a ditadura no Brasil em 64, militares formados na Escola das Américas e não por acaso. Veja uma divisão do mundo segundo as frotas americanas. Qual país do mundo tem isso? Nós temos isso? Uma frota para cada pedaço do mundo. Para quê? Para serem garantes da democracia? Óbvio que não. Óbvio que não. Para garantirem que as suas multinacionais, nesse momento da história, possam explorar territórios mundo afora e colocar os seus produtos em outros mercados. Explorarem também mão de obra barata. Vejam Jango. Tem no YouTube uma entrevista do filho de Jango, que concorreu à presidência da República em 2018, dizendo que Jango, seu pai, sabia que os Estados Unidos tinham mandado a Quarta Frota, e isso é comprovado, para São Paulo. A Quarta Frota estava no Caribe, em 64 mandaram para São Paulo e o projeto era dividir o Brasil em dois, como fizeram com o Vietnã, com a Coreia, com a própria Alemanha. Dividir para quê? Para enfraquecer. Para evitar que isso acontecesse, ele foi para o Uruguai.
Escola das Américas e período atual. Estamos chegando aqui na explicação do pacote. Vejam, a partir de 2009 começa um projeto de intercâmbio. A justificativa é o terrorismo, né? Atuações contra o terrorismo. Isso depois se amplia um pouquinho para atuações contra a corrupção, em que nós vamos ter formação de promotores e de juízes, especialmente Ministério Público Federal e Justiça Federal, nos Estados Unidos, via Harvard. Para quê? Realmente terrorismo? Quantos atos terroristas a gente teve no Brasil? Muitos, que afetaram os Estados Unidos. Também Polícia Federal. Relação de militares que frequentaram a Escola das Américas está hoje disponível no site Documentos Revelados. E se vocês quiserem ver mais coisas, tem um documentário que é Hidden in Plain Sight, de 2003, que aborda qual é o papel efetivo da Escola das Américas, que é policiar as Américas, criar uma ideologia que não permita desenvolvimento aqui, que gere entreguismo em autoridades, ou vassalagem, como queiram, mantendo o controle absoluto dos Estados Unidos sobre nós outros. Agora vejam um detalhe. O que fez a ditadura militar brasileira? Gerou perda da estabilidade do trabalhador, substituída pelo FGTS. A maioria dos mortos e desaparecidos, 40%, foram trabalhadores ou sindicalistas. Acentuou a concentração de renda e desigualdade social, alterou 235 artigos da CLT. Coincidência, então, que depois do golpe de 2016 tenham sido alterados mais de 100 artigos da CLT em menos de 7 meses? Não. Né? Nós só tivemos um verniz passado em toda a situação que foi revitalizada nesse momento. Doutrina de segurança nacional, ou seja, a paranoia da Guerra Fria importada dos Estados Unidos como ideologia para manter o controle nas Américas. Deus, pátria e família revitalizada. Deus para quê? Para manter as pessoas, né, ocupadas, cabeça ocupada. Deus vai permitir uma vida melhor, vai se desenvolver amanhã ou depois. Pátria de quem? Pátria dos outros, dos Estados Unidos. E família para quê? Opa! Família, se vocês abrirem o site Instituto Mises Brasil hoje, vocês vão ver lá. Não só é necessária fazer a reforma da Previdência para cortar benefícios sociais, como também mais além nós temos que eliminar a Previdência Social. A família deve ser responsável por cuidar dos seus, das pessoas que adoecem, das pessoas que envelhecem, das pessoas que por alguma contingência da vida perdem renda. Isso está no Instituto Mises Brasil, que faz parte da rede libertariana de propagação dessas ideias de ultradireita no Brasil. Um dos braços é o MBL, Movimento Brasil Livre. Outro é o Students for Liberty. Deltan Dallagnol ganhou o prêmio Melhores do Ano do Students for Liberty, não por acaso. Kim Kataguiri nasce do Students for Liberty, recebe curso dos Estados Unidos e funda o MBL. Nada é por acaso. Que é um dos que mais prega contra sindicatos e também pela extinção da justiça do trabalho. Então vejam. Coincidências. Chile, até o golpe militar de 73, sindicalismo por atividade, que é o mais representativo. O nosso está no meio termo, que é o sindicato por categoria. Qual é a proposta de PEC que vem? Sindicato por empresa. A partir de Pinochet, não por acaso Paulo Guedes foi assessor de Pinochet. Onde está Paulo Guedes agora? Todo poderoso da economia. Assessor de Pinochet. Implantou, baixo mano militare, uma reforma que capitalizou a Previdência do Chile, que hoje gera suicídio de idosos. Que pretende? Se extinguiu também a Justiça do Trabalho no Chile. Depois foi recriada. Não podemos perder o contexto aqui da América Latina. Depois do golpe, até hoje não se recuperou o Chile, sindicalismo por empresa, que é o menos representativo. Se eu tenho uma empresa com 3 trabalhadores, eu vou ter um sindicato representando 3 trabalhadores para negociar o quê? Não é, Denise? Argentina, 76. No mês seguinte ao golpe militar, se produziu uma modificação na lei que afetou mais de 100 artigos da lei original. Da lei de trabalho. Coincidências com 2017, que nós alteramos com a nossa reforma trabalhista mais de 100 artigos da CLT, ou nós estamos revivendo coisas que nós já passamos? E qual o propósito disso? É porque realmente as pessoas têm muito direitos e isso está gerando uma carga muito alta para as empresas ou isso tem outros interesses?
1977, em Mar del Plata, vários advogados e advogados laboralistas, sindicalistas, foram sequestrados, torturados e assassinados. Um deles, Norberto Centeno, que foi o redator da Lei de Contrato de Trabalho Argentina, essa que sofreu mudança de mais de 100 artigos. O regime ditatorial argentino foi muito mais sanguinário que o nosso, como também foi o chileno. Teve mais de 30 mil mortos. Agora vejam, mais da metade era sindicalista, não por acaso. O golpe ataca com força de novo o movimento sindical e o Estado assume um papel de aniquilação do direito sindical, dos sindicatos e dos trabalhadores. Golpe de 64, aqui do Brasil já disse, mais de 40% dos mortos e desaparecidos eram trabalhadores. Multinacionais que operaram com a ditadura, Fiat, Volkswagen, comprovado, no mínimo. Por quê? Golpe de 2016, tivemos a reforma trabalhista, que precarizou completamente a nossa legislação trabalhista e gerou, como me dizia aqui Adriana, 50% a menos de ações trabalhistas. Mas os conflitos desapareceram ou eles foram jogados por baixo do tapete, porque agora eu tenho a possibilidade de sucumbência e eu tenho também uma exigência de pedidos líquidos, absurda, que contraria o acesso amplo e universal à justiça. Para entrar eu tenho que liquidar pedido. Aí acontece uma situação assim no Rio Grande do Sul. A pessoa não recebeu suas verbas rescisórias, foi despedida, está sem emprego, entra na justiça pedindo as verbas rescisórias, o empregador não lavrou o TRCT, não calculou as verbas rescisórias, ele entra com a ação, o juiz diz o quê? O senhor tem que calcular suas verbas rescisórias. Ou seja, eu estou transferindo totalmente o ônus do empregador diretamente para o trabalhador, obstando o acesso à justiça. Ou, no mínimo, precarizando o acesso à justiça. Porque o advogado também não entende de números, vai precisar contratar um contador. Aí o contador também tem os seus honorários. De onde é que vai sair os honorários? Do trabalhador, óbvio. Para que diminuir o número de ações trabalhistas? Nós já vimos que é 10% do número de ações bancárias e de telefonia privada existentes no Brasil. Por que nós não falamos em reduzir esse abuso, seja de direito de ação em execuções, seja também de direito de defesa em contratos de adesão que depois os consumidores têm que questionar na justiça? Isso nós não falamos. É mais fácil dizer, vamos extinguir a justiça do trabalho. 100 anos da OIT, 2019. Trabalho não é uma mercadoria e, como digo nesse livro também, nem um contrato. Foucault falava, neste momento de industrialização, eu tinha uma apropriação da força produtiva e transformação do tempo da vida da pessoa, trabalhadora, em tempo de trabalho. O empregador não comprar tempo improdutivo. Sociedade pós-industrial ou pós-capitalista, já vamos com Deleuze de novo. E aqui nos encaminhando para o capitalismo do 1%, que é este que vai exigir a extinção da justiça do trabalho, que é da sociedade rentista. Qual é a sociedade rentista? É aquela que vive de juros. Ou seja, eu me aproprio do trabalho dos outros. Eu tenho poder, eu tenho dinheiro, eu não preciso trabalhar. Eu faço os outros trabalharem para mim. É este momento da história que nós estamos vivendo e é este momento da história que está sem nenhum controle empoderado total. Dinheiro compra tudo, compra política, compra mídia, compra justiça, de uma outra forma, mas compra. Não tem nenhum escrúpulo para fazer o que bem entende. Por isso que se amanhã ou depois for reapresentado uma PEC, um projeto para extinção da justiça do trabalho, alguém acha que não vai passar? Alguém duvida que não vai passar? Extinguiram o Ministério do Trabalho. Extinguiram o Ministério do Trabalho. Teve alguma reação popular? Alguém fechou o Congresso com manifestações? Não. Temos que pensar bastante sobre isso. E agora, nesse capitalismo do 1%, eu tenho que eliminar o direito do trabalho e as estruturas do Estado que dão alguma proteção para o trabalho e para as pessoas trabalhadoras. Porque este capitalismo do 1%, ele quer remunerar exclusivamente o tempo utilizado. E aí nós já entramos também no capitalismo de plataforma. Uber, ou uberização das relações de trabalho. Eu faço uma tradução online e eu vou ser remunerado por folha, sei lá, 50 centavos por folha traduzida. No meu ambiente de trabalho, na minha casa, ou sei lá, em que a empresa faz, aspas, a ponte mágica com o cliente do outro lado, não se responsabiliza por meio ambiente de trabalho,
se a pessoa ficar doente ou qualquer coisa, não paga 13º, não paga férias, etc. Então, para isso, mas não tenho dúvida, eu não preciso mais da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho se torna um empecilho. Quais são as ideologias que vêm acompanhando este movimento do capitalismo do 1%? O que é o capitalismo do 1%? É pegar aquela pirâmide que nós conhecemos do neoliberalismo, que era 30% bem e 70% para baixo, e transformar em 1%. 1% fica muito bem, tem tudo, são os grandes bancos, as grandes multinacionais, e 99% vai ficar miserável. E aqui nós eliminamos também a classe média. Vocês acham que isso não está se produzindo? A Argentina está se encaminhando para 40% de pobreza. Final do ano, dados oficiais do governo. Mais 7% de indigentes. Não vai passar no Brasil? Vamos seguindo com essas políticas que não fazem nada pelo capitalismo brasileiro, mas sim vendem o país para o capital estrangeiro, porque como nós não terminamos o nosso processo de industrialização, não chegamos no passo seguinte, que é formação de capital. Prove. Venda aqui, privatização do aeroporto de Florianópolis, privatização do aeroporto de Porto Alegre. Quem assumiu? Empresa brasileira? Não, uma empresa alemã aqui em Florianópolis e uma empresa suíça em Porto Alegre. Coincidência? Ou porque nós não temos capital? Aliás, até temos. Né? O pessoal que está lá na Avenida Paulista poderia talvez se interessar e fazer a administração. Mas é mais fácil viver do rentismo. Nossas elites dominantes gostam disso historicamente. É mais fácil doar 80 milhões para recuperar Notre Dame do que para o Museu Nacional, porque aqui tem muita corrupção. E na França não. Lili Safra, não é mesmo? Do Banco Safra. Por aí vai. Ideologias que acompanham, portanto, o neofascismo, que estão sendo vendidas pelo aparato religioso, fundamentalismo neopentecostal, especialmente, e pelo aparato de mídia, contratualismo e microempreendedor individual. Essas são ideologias do neofascismo. Eu não sou mais trabalhador, eu não bato ponto. Eu fico muito orgulhoso com isso, eu não preciso bater ponto, eu faço o meu horário, que é como eu sempre pergunto para o Uber, quantas horas o senhor trabalha? 12, às vezes 16 já me disseram. Aí com violação também do Código de Trânsito. Quantos dias por semana? Ah, de segunda a segunda. Férias? Não. Mas eu não bato ponto, eu não sou trabalhador. 99% me responde assim. Não percebe, né, que está sendo usado por uma empresa que sequer frota de automóveis tem, mas que presta serviço de transporte coletivo. E para a gente ver o grau de precarização, vamos para Portugal. E em Portugal, embora o Uber não contrate diretamente essas pessoas, elas são terceirizadas e são empregadas da terceirizada. E o aplicativo, quando chega em 12 horas, ele corta. Não é possível o condutor seguir trabalhando. Bom, então nós temos aqui, neste ponto da história, uma produção de consenso contrário a direitos sociais e contrário também às próprias estruturas de poder que garantem direitos sociais, como foi o Ministério do Trabalho e como é a Justiça do Trabalho. E por que nós podemos dar razão à doutora Patrícia e que o Brasil, nesse momento, é um balão de ensaio? Porque nós vamos para os Estados Unidos, por exemplo, Califórnia, e eu vou encontrar lá uma secretaria de trabalho. Para quê? Para a formulação de políticas sociais, prevenção de desemprego. O que nós fizemos com o Ministério do Trabalho aqui no Brasil? Extinguimos. O que a Argentina fez com o Ministério do Trabalho, por exigência do FMI, não por casualidade, extinguiu o Ministério do Trabalho. Então são dois parâmetros, um para país desenvolvido e outro para país periférico como o nosso. Alguém tem dúvida que vão extinguir a Justiça do Trabalho ou vão tornar com isso de novo? Qual é a base de apoio deste governo, de empresariado? Não tem um aqui de Santa Catarina, que inclusive foi condenado e corre uma ação aqui na Justiça do Trabalho. Ele gosta da Justiça do Trabalho. Eu já vi vídeos, porque esta figura caricata produz vídeos e publica no YouTube, contra a Justiça do Trabalho. Grande apoiador desse governo. Vamos ser inocentes e achar que ele não vai exigir a extinção da Justiça do Trabalho? Bom, Antônio Negri, filósofo italiano, fala na produção de 4 figuras nesse momento aqui da nossa história.
O mediatizado, representado, amedrontado e endividado. Quem é o mediatizado? É aquele que só se informa pela mídia tradicional. Assiste a Rede Globo, troca de canal. Vai para onde? Eu não assisto TV faz anos. Para Band, Record, que vão verter a mesma notícia, a mesma pauta. Ou a teoria da pauta, Michel de Castells. Se disserem para essa pessoa que tem que fazer a reforma da Previdência, ela acredita. Inclusive vai defender essa ideia. Como tu não é capaz de entender que nós temos que fazer a reforma da Previdência ou o país vai quebrar? É difícil chegar nesta pessoa, e os sindicatos têm um problema sério, e convencer do contrário. E se disserem, temos que extinguir a Justiça do Trabalho, porque está cheio de marajá, né, doutora Ângela? Está cheio de funcionário que ganha muito e trabalha pouco, e não faz mais sentido, eles também vão apoiar. Representado. Representado é aquele que não se interessa por política. É aquele que diz, não, eu sou um ser apolítico, eu não sei o que o Congresso Nacional está fazendo, então pouco me importa. Amedrontado é aquele que vê o Datena, que vê escorrer sangue da tela. E que acha que vai acontecer um estupro na escola dos seus filhos, que vai ser assaltado na rua, que vão matar a sua família, etc, etc, etc. Para esse, o discurso de segurança pública pega bem. E aí o Estado contratar mais policial, como está fazendo, porque há um investimento muito forte em segurança pública agora. Não tem educação. Nós vamos encher mais as nossas cadeias, sem construir mais cadeias, né? Porque já está no limite, já ultrapassou o limite. Vamos seguir prendendo mais. Vamos do terceiro passar para o primeiro. Vamos superar os Estados Unidos, prendendo mais gente. Vamos cortar a educação. Então, para o amedrontado, o discurso de segurança pública e contrário à corrupção, porque ele acha que a polícia vai prender corrupto. Não é verdade? Serve muito bem. E a quarta figura, eu acho que nós podemos nos identificar, que é o endividado. Né? Se perguntar aqui na plateia, quem nunca na vida fez um empréstimo para nada, quem levanta a mão aqui? Ninguém. Por quê? Não somos detentores de capital. Em algum momento da vida, ou para estudar, ou para casar, ou não sei. Por qualquer questão, se faz um empréstimo. Somos os endividados. Então, nessas condições, é fácil construir o consenso. Endividado fica correndo atrás, achando que nunca mais vai precisar renovar o consignado, e cada vez ele tem que renovar e fazer mais outro, ou usar a margem de 5% adicional, não é isso? Para pagar a sua dívida. Como este aqui, ele não tem muita margem de pensamento. Então nós estamos realmente com um pensamento crítico muito para baixo. Aí se publica o decreto 9699/2019, transferindo 600 bi do INSS para pagar encargos financeiros da União e transferência de Estado, Distrito Federal e municípios, pregando que a Previdência é deficitária. Explica essa mágica. Se vocês pegarem mídia tradicional, não, isso foi um ajuste contábil. Não é que a Previdência é superavitária. Opa, eu queria ter esse ajuste contábil nas minhas finanças. Poder ter uma sobra para transferir para outra conta. Eu não conheço essa contabilidade. Ciência dura, né? Ciência social é uma ciência dura. Agora, outra coisa que também não é dito. Vale do Rio Doce, que foi privatizada pelo Fernando Henrique, criada por Getúlio Vargas para explorar o nosso petróleo, o nosso minério de ferro. Samarco, Bradesco, Gerdau tem uma dívida de R$1 trilhão com o INSS. Por que não se cobra? Não tem procurador para cobrar isso? Procuradoria da Fazenda não opera? E por que isso não vai para a mídia? Por que o povo tem que pagar a reforma da Previdência, esse 1 trilhão que se pretende economizar, e essas empresas vão seguir com dívidas? Até a Embaixada dos Estados Unidos deve para a nossa Previdência, R$150 milhões. Então nós temos aí as perversões, né? O discurso perverso para a gente entender esse momento aqui da nossa história e para que serve esse discurso. Discurso de alteridade versus segurança pública, para gerar mais repressão. Alteridade é percepção do outro. Se eu tenho medo do outro porque eu acho que o outro vai violentar a minha filha, ou eu acho que o outro vai me assaltar, o discurso de segurança pública me cai bem, eu apoio a contratação de mais polícia e mais repressão. Ou eu talvez apoie também uma ditadura. Afinal, na ditadura não teve corrupção, né? As pessoas acreditam nisso. Acreditam em conto de fada porque não estudaram. E aí a informação vem por onde? Por redes sociais. Qual rede social? MBL. MBL vem da onde? Da Atlas Network. Capitalismo estadunidense. Ou daquele outro, Patriota Lobos Brasil. Mesma coisa. Já vi em lista de juiz isso. Já vi em lista de juiz isso. É complicado.
Basta colocar alguma coisa do hino nacional atrás ou a bandeirinha verde e amarela, as pessoas estão acreditando. Põe lá, impeachment de Gilmar Mendes, impeachment coletivo no STF. Vamos fechar o STF. E as pessoas, vamos fechar o STF, porque tem lá verde e amarelo, né? Ou alguma coisa relacionada a esse falso nacionalismo, que é a perversão do discurso de nacionalidade e soberania. Enquanto isso, seguem as privatizações. Até a Casa da Moeda do Brasil foi incluída agora para ser privatizada, que foi uma das grandes conquistas da história brasileira, não precisar produzir o seu dinheiro, como país periférico. Para quem já esteve lá no Santander, em Porto Alegre, que era um banco, né, tem a historinha, nós vamos ver lá o dinheiro brasileiro cunhado, enquanto era feito na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, e finalmente conseguimos poder produzir aqui, vamos vender. Quem vai comprar? Quem vai comprar? A Lili Safra vai comprar? Será a Casa da Moeda? Acho que não. Acho que vai ser uma companhia estadunidense ou de outro país. É isso que nós estamos fazendo. Isso aqui é uma perversão do discurso de soberania e nacionalidade. Ou dizer, o nióbio é nosso. Só que não. Quem explora o nióbio? Abram no YouTube. Tem certa pessoa, ano passado, que foi visitar esta indústria e viu lá a vila das casas dos trabalhadores. Ah, aqui todo mundo tem uma casinha, ganha mais de R$2.000. Que bom, que bacana, né? E alguém perguntou para ele, candidato, o senhor se ganhar a eleição, o senhor vai estatizar a exploração do nióbio? Não, está funcionando muito bem, vamos deixar assim. Então o nióbio não é nosso. O nióbio vai para onde? 99% do nióbio do mundo é produzido no Brasil. Vai para onde? Fica conosco? Não. Por quê? Porque nós temos que privatizar tudo, porque se ficar no Estado brasileiro tem muita corrupção. Mas quem corrompe os funcionários públicos? Isso não é dito. Né? Legitimidade e interesses econômicos, a supremacia total do poder econômico. Eu disse para vocês, nós chegamos numa encruzilhada de anarcocapitalismo. Nesse estágio de formação capital, eu tenho capital fictício, capital financeiro, que vive de renda, que vive de juro, que não necessita do trabalho, com um grau de automação que gera, por exemplo, na Itália, norte da Itália, empresas que têm 0 trabalhadores, indústria têxtil. Eu tenho navios que têm 0 trabalhadores, eu tenho portos que têm 0 trabalhadores, eu tenho hotéis que têm 0 trabalhadores. Japão, Estados Unidos, Rússia, China. Quanto tempo demora para chegar no Brasil? 2 anos, 3 anos, põe 5 no máximo, vai chegar aqui. E vai fazer o quê? Vai gerar desemprego. O que fazer com essas pessoas? 2 tipos de conduta. Potências, pegar Itália, Inglaterra, Finlândia, países que se desenvolveram, que tem outro grau de capital. Renda mínima. Como combate a algo que é inevitável, que é o desemprego, assegura a todo cidadão e cidadã uma renda mínima universal. Nós estamos discutindo isso aqui? Não, nós estamos cortando o benefício da Previdência Social. Porque tem muito. Essa é a grande questão que nós não estamos enxergando. Que esta supremacia do poder econômico, que não é nossa, é de outras potências, vai gerar miséria social. Vai gerar miséria social no Brasil. E aí se aplica a necropolítica. Ou a necrojustiça. Porque nós temos também o nosso papel de responsabilidade quando aplicamos a reforma trabalhista. Produzida em menos de 7 meses, sem consentimento popular, ou seja, sem legitimidade, com violação do processo legislativo, porque quando está lá no relatório do senador Ricardo Ferraço, que não podia aprovar o trabalho para gestante, trabalho insalubre para gestante, e mais outros pontos que ele elenca, são 5, podem consultar no site do Senado, é um documento público, e ele diz, vamos aprovar agora porque temos pressa, e o presidente da República corrige por medida provisória, opa, para um pouquinho. Quem faz a lei? Poder Legislativo. O Senado detectou e escreveu que existe problema na reforma trabalhista. Quem tem que corrigir isso? Quem faz a lei. Não é por medida provisória, que é provisória, que você corrigirá esse problema. Então o Senado abriu mão do Poder Legislativo, que não pode, isso é irrenunciável, e mandou para o Poder Executivo, que não fez. Há um vício na reforma trabalhista. Mas quando nós, no Judiciário, aplicamos, e tem gente que baba para aplicar a reforma trabalhista, especialmente exigir pedido líquido, para barrar o direito de ação do trabalhador, e está contribuindo para a extinção da Justiça do Trabalho, porque está reduzindo o acervo e tornando mais fácil extinguir no futuro ou jogar na Justiça Federal, seja lá como um apêndice ou da condição que for.
Aliás, se eu estivesse do outro lado, eu não teria feito essa PEC da forma que foi, porque ela gerou muita resistência. Talvez tenha sido efetivamente um balão de ensaio. Dizer que aposenta segundo grau, terceiro grau, extingue tribunais de trabalho, extingue TST, incorpora só os juízes federais, os juízes de trabalho como juízes federais e parte dos servidores. Parte dos servidores. Parte ia ficar em disponibilidade, porque é a segunda necessidade de serviço. O que acontece com os servidores? Perdem a gage. Quanto é a gage para vocês? Aí está. Esta proposta tem resistência. Agora, se eu sou inteligente, estou do outro lado, o que eu faço? Passa toda essa estrutura para lá, para a Justiça Federal, fica tudo igual e eu não tenho resistência. Cuidado. Eu acho quase certo que vão tornar com esta carga e talvez não tenha resistência nem entre nós. Porque nessas condições, se vamos para outro lugar e não muda o subsídio, não muda garantias. Aliás, tem muita gente que quer ser juiz federal para prender os outros, né? Tem mais ganas de prender alguém do que dar uma sentença entregando direitos sociais. Não vai ter resistência entre nós. Sociedade vai reagir? Tampouco. Estão extinguindo os sindicatos? Alguém reagiu? Não. Extinguiram o Ministério do Trabalho? Ninguém reagiu. Extinguiram os sindicatos? Ninguém reagiu. Vamos extinguir a Justiça do Trabalho? Vai ter reação? Não vai. Não vamos ser inocentes. Vamos começar a pensar um pouquinho aqui. O que o futuro deste tipo de necropolítica nos reserva. Né? E nós chegamos no ponto que é o neofascismo, como destruir uma democracia, que é a tomada do poder político, do poder jurídico pelo poder econômico, com o uso do poder de mídia e com o uso de controle cultural religioso e também militar das pessoas, migrando aqui para um estado policial, porque quando se produzir miséria social, vamos pegar o exemplo da Argentina. Voltei da Argentina esse final de semana, eu faço doutorado lá. O número de pessoas indigentes em situação de rua é incrível. A favela que se criou no meio de Buenos Aires é incrível. É uma coisa que dá arrepio de olhar, pior que o Rio de Janeiro, que é a favela da Rocinha. E o que a Argentina está fazendo? Contratando mais policiais. Impressionante. Para dar mais segurança pública, mais câmeras de vigilância, mais repressão. O anarcocapitalismo vai usar o Estado, está se apropriando do Estado, com um discurso de segurança pública, para contratar mais policiais para este momento em que as pessoas não tiverem mais como sobreviver e quando seus filhos estiverem passando fome, tiverem de furtar um estabelecimento, o Estado vai reprimir. Necropolítica, vamos pegar João Dória, prefeito e governador de São Paulo. O que ele fez? Retirou os cobertores dos mendigos de rua. Mandou a polícia retirar os cobertores dos mendigos de rua. Vocês sabem que São Paulo faz frio no inverno. Fez mais, mandou a polícia dar jato de água nesses mendigos. E aí eu já estou colocando essas pessoas em risco mínimo de pneumonia. Necropolítica. Alguém falou alguma coisa? Nada. Governador do Rio de Janeiro, quando metralha as favelas. Não é mais nem necropolítica, né? Nós estamos falando aqui de genocídio. Para combater o narcotráfico. Ou seja, discurso de segurança pública. Acontece alguma coisa? Não acontece. Tem coisas em andamento. Porto Alegre. Comandante de polícia militar. Temos que cercar as praças públicas e retirar os mendigos para que as pessoas não tropecem nos mendigos quando vão às praças públicas. Esse é um discurso que entra nas pessoas e começa a migrar para o fascismo. Muito fácil. E eu começo também a migrar para uma necrojustiça ou para o fascismo judicial, que gosta de aplicar a reforma trabalhista, que gosta de ser garante de execução de contrato. Foucault, Verdade e as Formas Jurídicas. Contrato como uma expressão de controle do poder econômico das pessoas. Ou alguém discute com o seu banco as cláusulas que vão compor o contrato de empréstimo. N contratos de adesão, mas hoje eu posso dizer, contrato é, dita as regras, quem tem poder. E quem garante a execução do contrato? Pacta sunt servanda, que é a outra ideologia do contratualismo. Quem garante? O Poder Judiciário garante. E assim nós vamos convertendo o Poder Judiciário num mero garantidor de execução de contratos. E agora não é mais necessária a Justiça do Trabalho, porque eu já não preciso do contrato de trabalho. Eu já tenho uma ferramenta que me afasta, eu, empregador, do trabalhador, e que mascara esta relação de trabalho. E eu já tenho
um grau de automação que eu também não preciso mais do trabalhador. Se eu já consigo ter uma indústria têxtil com 0 trabalhador, eu posso ter um navio que opera automaticamente, eu posso ter amanhã ou depois caminhões rodando para transporte de cargas, sem motorista, eu não preciso mais de trabalhador. Isso tem que ser dito. Países desenvolvidos fazem o quê? Garantem renda mínima. Países periféricos fazem o quê? Necropolítica e necrojustiça. Elimina os mais fracos ou os mais vulneráveis. Estou falando bobagem? Isso aqui é uma filósofa russa, naturalizada estadunidense, Ayn Rand, que escreveu A Revolta de Atlas. Se quiserem, acho que está no Netflix. Um filme. Prega o quê? Objetivismo. O que é objetivismo? O empresário não pode ter compaixão pelo próximo. Prega um egoísmo e um individualismo absurdo. É isso que prega. E se vocês entrarem no Instituto Mises Brasil, que faz parte da rede libertariana, de novo, MBL, Patriota Lobos Brasil, que mais? Brasil Paralelo, que é do Olavo de Carvalho. Brasil Paralelo, Olavo de Carvalho. Todos operam em rede. Vai estar lá, promoção, entregando livros como brinde da Revolta de Atlas e pregando exatamente isto. A meritocracia ao extremo. As pessoas têm que seguir por seus próprios méritos. Ou uma espécie de darwinismo social. Dizer que quem não consegue é um loser e tem que ser eliminado. Simples assim. Esta é a ideologia libertariana. Isso começou lá atrás, na Sociedade Mont-Pelerin. 1947, Friedrich von Hayek, austríaco, e Milton Friedman dos Estados Unidos, que depois vão jogar a doutrina neoliberal na Universidade de Chicago, produzindo os Chicago Boys. Paulo Guedes é um Chicago Boy total, né? Que tem PhD na Universidade de Chicago e atuou lá com Pinochet. O que prega o neoliberalismo? Emenda Constitucional 95, políticas de austeridade, Estado mínimo, as privatizações que nós estamos vendo, inclusive da Casa da Moeda. Cortes de gastos sociais. Dizendo, a mão invisível do mercado regula tudo para se atingir a pax mercatória, ou seja, a paz entre potências industrializadas. Ou agora, nesse momento, pós-industrializadas que têm capital para mandar nos outros. Esta é a pax mercatória. Não é paz para país periférico. Resultado disso, crescimento exponencial de grandes corporações, enfraquecimento dos estados, que é o que nós estamos vendo, em um ponto em que o Estado vai servir apenas como garante também de execução de contrato, com polícia e com um judiciário aparelhado para fazer isso. Nestas condições eu não preciso de justiça do trabalho. E aqui nesta figura eu tenho exatamente o capital diante do trabalhador desnudo, que agora também não é mais necessário. Porque eu já tenho máquina e processo de automação para substituir o trabalho humano. Por que não discutimos renda mínima? Por que as pessoas não discutem renda mínima do Brasil? Alguém já se perguntou isso? Se isso está sendo aplicado na Itália, que não é um país tão potência assim? Se eu tenho essa discussão em vários países do norte da Europa, por que nós não abrimos essa discussão? Não, nós temos que fazer a reforma precarizante da Previdência. Uma reforma para melhorar a nossa Previdência, não. Vocês sabem que eu sou oriundo do Ministério Público do Trabalho, né, que atuei muitos anos aqui em Santa Catarina. Quando eu migro para o Tribunal do Rio Grande do Sul, como desembargador, eu tenho que aportar toda a documentação de novo. Né? O meu pagador não mudou, continua sendo a União. Mas tudo bem, eu tenho que juntar toda a documentação comprobatória de tempo de serviço que já estava homologada, inclusive, pelo Tribunal de Contas da União no TRT4. Me exige uma certidão de tempo de serviço que só o INSS pode me dar. Maravilha. Sabem quantas vezes eu fui no INSS de Porto Alegre para obter a certidão de tempo de serviço? 9. 9 vezes, esperei 1h30. Todas as vezes. Não me identifiquei como desembargador. Cheguei como um cidadão normal. Nessas 9 vezes eu vi as pessoas indo mancando atrás de uma perícia, que voltavam e, no entorno, muitos advogados dando cartãozinho, e eu já era quase um que ia pegar um cartão no advogado para entrar para pedir a certidão de tempo de serviço, porque não tinha mais condições.
Realmente não tinha mais condições. Até que me deram. Esta previdência completamente precarizada, que nós queremos precarizar mais. Entregar ao povo miséria. Miséria humana. É uma lástima. Vocês me perdoem a ênfase que eu dou nisso aqui, mas chega um ponto que a gente se revolta. Chega um ponto em que a gente vê um país que estava se encaminhando para ser a 5ª economia do mundo e sofreu um golpe. Golpe de quem? Porque tinha comunista aqui. 13 anos no poder. O PT não teve condições de aplicar um comunismo, se quisesse. Nunca foi comunista. Esse discurso é para inglês ver, aquele discurso lá da Guerra Fria. Por isso que eu trouxe toda essa historinha, a geopolítica, para a gente entender de onde é que vem isso. Isso é para iludir as pessoas. Isso entrou na mente das pessoas em 64 muito bem, tanto que cooptou o movimento feminista para fazer a marcha da família com Deus pela liberdade. E que ano passado aconteceu de novo. A gente não estuda história, a gente não vê os erros que cometeu no passado e seguimos cometendo os mesmos erros e aprofundando. Vamos pegar agora este quadro aqui que mostra muito bem a situação para lembrar que Brasil e Filipinas produzem cacau. Mas quem vende o chocolate? A Suíça e a Bélgica. Quem produz café? É o Brasil e a Colômbia. E quem vende café top fino? Máquinas italianas que a gente encontra, que fazem café. Ou tem máquina brasileira fazendo café? Até tem. Mas não é a que a gente encontra. E café fino produzido, Nestlé e outras. Ou tem ali o quadrinho, né? Basta ver. Tem alguma brasileira ali, nesse quadrinho que divide o mundo, dessas multinacionais? Não, são todas de grandes potências. O que nós tínhamos aqui de representativo do capitalismo brasileiro? As nossas estatais. Temos algumas privadas, assim como a Ambev. Mas temos a Petrobras e a Embraer. Vamos parar aqui. A Vale do Rio Doce já entregamos. Diga. E as grandes construtoras, Odebrecht, etc., né? Queiroz Galvão e por aí vai, que se foram e que agora o Brasil está contratando as empresas dos Estados Unidos, e agora as coisas parecem começar a clarear e fazer sentido, para fazer grandes obras. Ou seja, nunca foi corrupção o problema, porque alguém corrompeu. E quem corrompeu? O poder econômico, a iniciativa privada. Então, privatizar não adianta. Na verdade, privatizar eu estou entregando para quem já quer aquele lucro. Né? E aqui nós temos uma outra figura que é neoliberalismo, que agora entra na modalidade ultra, que é do capitalismo de 1%, as pessoas pedindo direito do outro lado, esse neoliberalismo com uma bandeira pirata, porque não tem nação. Essas multinacionais, vejam, vamos pegar as GAFAM aqui. GAFAM, Google, Apple, Microsoft, Facebook e Amazon. Juntas detêm 99% do mercado de aparelho celular e computador e sistema operacional. 99%. As 5 são estadunidenses. Não por acaso. Tem alguma brasileira que faz isso? Não. Nós usamos o Word. Eu estou dando essa palestra no PowerPoint. É feito pelo Brasil? Não. Eu não paro para pensar nas coisas, né? Elas não têm sede nos Estados Unidos, porque elas não querem pagar impostos nos Estados Unidos. Elas não pagam impostos. Este capital, o anarcocapital, ou o capitalismo de 1%, ou o capitalismo fictício, como quiserem, ou financeiro, não quer pagar impostos. E o Brasil é um dos únicos países do mundo que não tributa o lucro. Espanha, potência média. Potência média. Ganhei 100 milhões de euros. 50%, 50 milhões de euros vai para o Estado. Imposto sobre grande fortuna nós não temos no Brasil, não discutimos. Isso não resolvia o problema da Previdência? Óbvio. Óbvio. Agora pergunta, a Argentina extinguiu o Ministério do Trabalho porque o FMI exigiu. Por que será que o FMI exigiu extinção do Ministério do Trabalho? Isso está nas notícias, podem pegar no Google. Brasil, por que extinguiu o Ministério do Trabalho se não deve para o FMI? Essa é uma pergunta para a gente pensar. Se os Estados Unidos mantêm Secretaria de Trabalho nos seus estados, por que nós extinguimos o nosso? Nesse momento, nós temos uma desterritorialização do direito. Na verdade, é um oxímoro, né? Um paradoxo. Eu tenho perda dos confins nacionais e um pacote que é entregue para potências medianas e para países periféricos. Qual é esse pacote? As reformas ultraneoliberais. Reforma da Previdência, austeridade fiscal,
reforma trabalhista. Privatizações. Aonde foi aplicado? Grécia. Lembram do PIGS? Quando estourou o Lehman Brothers em 2008, 2011, isso vai acertar a Europa em cheio. O que acontece? Portugal, Itália, Grécia, Espanha, exigência do Banco Central Europeu e do Banco Mundial, para conceder empréstimo que necessitaram, tiveram que fazer estas reformas. Este pacote se espraiou e veio para o Brasil. Por quê? Num país que em 2014 tinha pleno emprego, já vou terminar. Um país que tinha pleno emprego em 2014, final de 2014. Quando é que começa a crise exatamente? Lava Jato. Por que Lava Jato? Porque atacou os contratos da Petrobras e bloqueou a economia do Brasil. É isso. Por quê? O Brasil não fez empréstimo nesse período. A reserva monetária internacional que o Brasil tem, a 8ª maior do mundo, só cresceu. Mesmo no período de maior crise. Se eu não fiz empréstimo, se eu não mexi na minha reserva, que crise foi essa? É uma crise fake, produzida pela Lava Jato, que bloqueou a economia. E aí começou o desemprego efetivamente. Aí nós saímos de um 4,6% final de 2014 e vamos hoje chegar no 11% e beiramos lá os quase 14%. Essa é a grande realidade. Mas, para dizer para vocês que, lamentavelmente, como consequência desse capitalismo de 1%, selvagem, gerado de especulação, a nossa justiça do trabalho não vai sobreviver. E notícia de hoje, Jornal Sul 21, lá de Porto Alegre. Governo quer acabar com instabilidade e diminuir o número de servidores federais. Vem aí uma reforma administrativa. Lembrando, ditadura de 64, a I-5 quebrou a estabilidade do serviço público. Coincidência? Casualidade? Ou repetição da história? Porque nós não fizemos o resgate da nossa ditadura, não criamos espaços de memória coletiva e hoje somos vítimas desse não resgate. Era isso, agradeço a oportunidade, né, espero que tenha esclarecido, né, e conclamo as pessoas para defenderem esse aparato de defesa dos direitos sociais, que o Brasil, historicamente, né, conquistou e criou. É uma criação brasileira, porque se nós pegarmos a Europa, resto da América Latina, eu não tenho a justiça do trabalho separada. Eu vou ter a justiça comum e uma vara especializada, assim como vara da família, vara da fazenda, especializada em relações de trabalho. Aqui nós fizemos outra coisa com Getúlio Vargas. Isso é muito bom. Isso dá resultado. Isso pacifica as relações sociais. Não podemos perder esta conquista histórica que é genuinamente brasileira. E nós temos que ficar atentos porque isso vai voltar à tona. Eu acredito com a doutora Patrícia Santana que foi realmente a proposição dessa PEC, um balão de ensaio, mas ela virá com mais força. Desculpem se me excedi aqui, desculpem pelo tempo e muito obrigado de novo. Então, Marcelo, nós é que agradecemos, né? Agradeço a presença, né, das 3 instituições, da AMATRA, da ANAMATRA e da ACAT. É bem importante que nós estejamos todos juntos, né? É bem diferente quando é uma sindicalista que traz uma situação ou quando essa situação é apresentada tanto por uma sindicalista quanto pelas instituições como a AMATRA, a ANAMATRA e a ACAT. É interessante que todos nós estejamos juntos, né, porque o ataque à justiça do trabalho é um ataque ao cidadão brasileiro. Né? Não é um ataque à minha, Adriana, servidora pública, não é um ataque aos senhores magistrados, nem à advocacia trabalhista. É um ataque aos direitos do cidadão brasileiro. Então, obrigada. Eu queria convidar aos colegas que permanecessem mais um pouco, porque nós temos uma convocatória para escolher representantes para um encontro nacional que nós estamos fazendo em relação à defesa da justiça do trabalho. Essa palestra ela foi gravada, ela vai estar disponibilizada no YouTube para os colegas assistirem. Por favor, vão lá, os que assistiram, curtam, né? Compartilhe, porque a gente tem que levar essas informações a toda a população brasileira que está minada com fake news em relação à nossa justiça. Muito obrigada, desembargador, muito obrigada, doutor José, doutora Patrícia e doutor Ricardo.
Ai, gente, eu só fiz um corte e não abri a palavra aos colegas que quisessem fazer algum comentário. Mas eu acho que a palestra foi tão completa, né? Perdão.